Salve galerinha! Voltamos aí para falar sobre módulo 5, especificamente aí fundos de investimento, e depois que você já entendeu um pouquinho aí o que é um fundo de investimento, o que é um fundo aberto, um fundo fechado, um FII, um FIC, fica mais fácil para a gente dar o próximo passo e falar sobre a documentação que existe dentro de um fundo de investimento. E lembrando, você está fazendo a sua certificação para poder ofertar produtos de investimento, ofertar também fundos de investimento para também clientes alta renda, que é o grande diferencial aí da CPA 20 em relação à CPA 10. E aí, para você ofertar para que esse seu cliente ele possa aí investir dentro de um fundo, é necessário algumas documentações. A gente vai falar em seguida sobre ela, mas antes disso, para um tempinho aí, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para que o YouTube entenda que é relevante esse conteúdo e automaticamente aí ele entregue para cada vez mais pessoas de forma gratuita. Falar um pouquinho então sobre a documentação. Quando o investidor planeja investir em um fundo de investimento, você do outro lado do balcão tem que saber explicar alguns detalhes e apresentar algumas documentações para esse investidor. Lembra lá quando a gente fala nas regras no código de distribuição Ambima, inclusive tem que ser em todos os canais a mesma regra. Se ele estiver com você pessoalmente, se for por telefone, se você for falar com ele por e-mail ou até mesmo aí no aplicativo, no internet banking, ele tem que ter acesso a todas essas informações. A primeira delas é o regulamento. Quando a gente fala aí de documentação de fundos de investimento, está tudo lá na CVM 555, que é a normativa aí que é chamada da Bíblia, voltada à documentação aí de fundos de investimento, e esse regulamento, ele é o material mais completo, mais denso, onde tem todas as regras obrigatórias, todas as informações aí que são obrigatórias serem apresentadas sobre esse fundo. Quem é o administrador, quem é o gestor, quem é o custodiante, qualificar cada uma dessas informações, inclusive aí qual o valor mínimo de aporte, qual a regra para resgate, cotização ou descotização, taxa de administração. Todas as regras são apresentadas dentro do regulamento e normalmente, por ele ser um documento mais amplo, mais denso, a maioria dos investidores não leem ele na prática. Então, para ele tomar a decisão, ele acaba indo para um segundo documento, que é o documento que nós chamamos de lâmina de informações essenciais. Aqui basicamente vai estar um resumo, cerca de 2 páginas aí, que é onde esse fundo aplica, como ele faz as aplicações, qual é a estratégia em geral para que ele alcance o objetivo. Qual é o objetivo? Se for um fundo ativo, superar o seu benchmark, se for um fundo passivo, acompanhar o seu benchmark, mas essas informações essenciais para que o cliente tome a decisão, eles estarão nessa lâmina e são apresentadas também de forma resumida ali, obrigatoriamente deve ser entregue ao investidor. Caso o investidor necessite de mais informações, ele vai ter aí o formulário de informações complementares, que ele vai ter aí a política do fundo, né? Em que tipos de ativo, qual que é o risco realmente aí que esse fundo tem, qual que é o risco máximo que existe dentro desse fundo. São algumas informações complementares que vêm aí então após a lâmina de informações essenciais. E depois o outro documento que a gente vai falar aqui é o termo de adesão e ciência de risco, que é o único termo que o cliente, obrigatoriamente, o investidor precisa assinar antes mesmo, inclusive, aí, de finalizar então o seu investimento, antes dele entrar para o fundo. Ele assina esse termo dizendo basicamente que ele recebeu todos esses outros documentos acima e que ele está ciente do risco, e ele dá ciência de que tudo foi explicado para ele de forma prática e clara. Lembrando, né, sempre essa documentação, como a gente vê lá quando a gente fala sobre a Ambima, ela deve ser clara, não pode induzir o cliente ao erro e ela não necessariamente precisa seguir um padrão, uma obrigação ali. Ela pode ser formatada aí pelo próprio gestor, pelo próprio administrador, mas ela tem que ser comunicada e tem que ser apresentado então esses 3 documentos, e o quarto que obrigatoriamente ele precisa assinar. Regulamento é o mais completo, lâmina de informações essenciais, basicamente aí, olhando mais para a parte comercial, né, é um resumo daquilo ali, mostrando ali para o cliente onde o fundo aplica,
as regras básicas ali, taxas e etc. E o formulário de informações complementares, que além da política do fundo, vai apresentar alguns termos a mais voltado a risco. Todos esses 3 documentos têm que ser entregues junto com o termo de adesão, que é assinado pelo cotista, pelo nosso investidor, e ele dá ciência de que recebeu tudo isso e está ciente. Te vejo na próxima aula, a gente continua a falar então sobre os tipos, sobre as estratégias dos fundos de investimento, e tudo isso vai ficando mais claro para que você garanta a sua certificação CPA 20.